Você vê claramente por esse vídeo aqui, mas claramente, que a tática do Rogério Ceni, ela deu certo ou não deu certo, ela foi pensada. E aqui existe uma luz no fim do túnel. Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Tô aqui hoje para um vídeo muito mais esperançoso, né? Da última vez que nós nos encontramos era aquele pós-jogo da dramaturgia. Honestamente eu detesto fazer vídeo depois que o São Paulo perde um jogo assim. É tudo um problema, é tudo uma luta contra rebaixamento, é uma luta de ideias, é uma fora Rogério, volta Diniz, volta Crespo, a culpa não era do Crespo. Sabe aquela coisa que a gente é um desgaste, que só nós sentimos, viu? Só fica entre nós esse desgaste aí. É uma mídia tripudiana em cima, aquela mesma mídia do fica Diniz, dê tempo pro cara trabalhar e tal. O São Paulino é imediatista por causa da fila. Aquela mídia que nós já conhecemos. Oh, seria o São Paulo só o Daniel Alves e o Benítez? Sabe? Aquela mídia. Então assim, fica um problemaço em cima da gente só pra nós aqui. E pro elenco do São Paulo, eu vou dizer assim, que é quem realmente está preocupado com o time do São Paulo, é o elenco, é o técnico e somos nós, Muricy, mas ninguém mais. Então o que acontece? Diante desse turbilhão todo que aconteceu aí, antes de eu começar a discorrer sobre o nosso tema aqui, eu quero dizer pra vocês que o São Paulo eu acho que tem uma luz no fim do túnel com esse problema pra lateral direita. E aí vai ser um outro tema que eu vou entrar, que eu vou cutucar ali na ferida e vai ter muitos dissabores aí. Então pedi calma, dê uma olhada primeiro no que eu vou falar, fique até o fim do vídeo que eu vou colocar alguns takes aqui mostrando que talvez o Rogério Ceni tenha encontrado uma solução de um problema muito presente no cotidiano do São Paulo. Juan Franco não deu certo, numa lateral direita era um lateral do Atlético de Madrid, com Simeone, marcava Cristiano Ronaldo, no São Paulo não deu certo. Era Daniel Alves, que era um cara do Barcelona, Paris, Juventus, no São Paulo não deu, e seleção brasileira, no São Paulo não deu certo. Aí depois vem as apostas, Igor Vinícius, Orejuela, o fato é que o São Paulo tá com um problemaço, jogou ali Rigoni, Galliano, Rojas, um problemaço. Daqui a pouco ano que vem tem Tietê, quem desconfia. Então, vou tentar provar aqui que o Rogério Ceni teve uma lucidez na cabeça. E não é, como o rapaz me disse no último vídeo aí, como que ele falou? Fanboy do Rogério Ceni. Não tem nada de fanboy do Rogério Ceni. Vamos lá. Vou pedir para que você que está vendo pela primeira vez aí, se inscreva no canal Coletiva do Juba e deixa um like aí quem já é inscrito também. Deixa um like aí que eu vou ficar muito feliz, muito agradecido, viu? Bom, primeiro take eu vou colocar na tela aí agora. Você vê o Igor Gomes com a bola dominada e você vê o Shailon, nosso ala direita, com uma liberdade tremenda ali, com o corpo ali já virado, sabendo, conhecendo o Shailon canhoto, ele não vai pegar aquela bola e vai até o fundo do campo, tá? Então vira a imagem aí, tá bem clarinha, tá bem clara. Volta pra cá. Igor Gomes, meia, Shailon, ala direita, 3 zagueiros, tá enfatizado. Próxima imagem eu colocarei na tela agora. Igor Gomes rolou a bola pro Shailon e começou a correr. Você vê que o Shailon é o da última ponta, lá no fundão, e ele cruza aquela bola para a área. Mas reparem na movimentação do Igor Gomes que está na frente dele. O Igor Gomes estava indo fazer a ala, como fez com o Crespo. Indo fazer a ala e o Shailon com o corpo virado pro gol, ele bate de perna esquerda. Beleza? Tá frisado? Volta para cá. Colocarei na tela agora um lance interessante. Olha aí agora. Shailon com a bola dominada de perna esquerda, passando a ser um meia, enquanto o Igor Gomes claramente passou a ser o ala, que vai até o fundo. O que acontece numa versatilidade nesse momento aí? Acontece que Benítez está pedindo bola como meia direita, tá na meia esquerda, mas ao meia direita. O Shailon tá com a perna esquerda passando a ser meia, um cara que tem um bom chute, e o Igor Gomes passa a ser o ala direita do São Paulo, beleza? Volta pra cá, eu quero esse vídeo bem dinâmico, eu não quero nenhuma enrolação aí não. E agora, eu vou colocar pra vocês o último lance que pra mim é bem importante. Olhem na tela aí, agora. Foi a jogada que poderia ter saído o gol do São Paulo, talvez a jogada mais clara de gol do São Paulo. O Shailon tá ali, na área, passou um ponta ali pra ser o ala, tá vendo ali na ponta direita? E o Shailon na área virado pro gol, ele dá o que é um dos chutes mais precisos do time do São Paulo. Por que eu tô dizendo que isso tudo aqui, volta pra cá,
parei com as imagens, agora eu quero um assunto bem interessante e quero que você comente comigo esse vídeo aqui, porque eu quero a opinião de vocês para ter um debate de São Paulinos no vídeo aí nos comentários. Vou pedir gentilmente, porque assim, é uma maluquice você pensar, o Shailon foi para lateral direita. Primeiro que não é lateral, é uma ala porque tem 3 zagueiros. Não digam que eu tô querendo defender o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni tinha Orejuela, que ele colocou lá, tá horroroso. Ele tinha Igor Vinícius, que ele colocou 2 jogos no segundo tempo, está horroroso. Ele pode pôr Galliani, Rojas e Rigoni e Igor Gomes e fazer exatamente o que o Crespo fazia, coisa que estava levando o São Paulo para a zona de rebaixamento. Percebe que não é uma defesa? Eu tô tentando entender qual que é a cabeça do Rogério Ceni. Igor Gomes faz a ala também. Igor Gomes pega a bola, Shailon passa, ele rola no Shailon e corre para receber na ponta. Shailon tem a opção do Igor Gomes pela ala ou puxar para o meio para cruzar ou chutar com a perna boa. Não acho que seja talvez a pior opção possível. Lembrando, Orejuela, Igor Vinícius, Galliano, Rojas. Esses caras levaram o São Paulo para brigar pela zona de rebaixamento. Coisa que o São Paulo talvez não acho que briga pelo rebaixamento, tá? Apesar do que o cara na transmissão desse próprio jogo de São Paulo e Bahia, ele falou assim, o São Paulo, se o Bahia briga para não cair, o São Paulo também briga, porque tem apenas um ponto a mais, coisa e tal. Estão adorando ver o São Paulo brigar para não cair. O São Paulo pega agora o Fortaleza, lá em Fortaleza, pedreira, pega o Flamengo, pedreira. Então o São Paulo tem uma sequenciazinha bem difícil por aí, e o São Paulo precisa de vitórias. O São Paulo perdendo esse jogo pro Bahia dificultou demais, porque o São Paulo ele perdeu pro Red Bull, perdeu pro Bahia, o São Paulo precisava fazer muitos pontos. Quando despertou uma esperança de Libertadores, o São Paulo perde um jogo do Red Bull, ganha do Inter, perde do Bahia, é aquela coisa, né? É inconstante, tá jogando bem no Morumbi. Então esse jogo contra o Fortaleza será um divisor de águas caso o São Paulo ganhe. O São Paulo iria de visitante e conseguindo uma vitória importantíssima. Então eu acredito que essa vitória precisa acontecer. O São Paulo contra o Fortaleza precisa jogar uma final. E agora acabou a brincadeira. Ainda no assunto Shailon, é muito difícil você pensar, por exemplo, num Igor Vinícius, num Orejuela, num Reinaldo, num Wellington, indo até o fundo do campo e cruzando, por exemplo, para Rigoni e Luciano. O São Paulo começou o jogo... contra o Corinthians o Caleri machucou. O São Paulo contra o Red Bull não tinha o centroavante, tanto que Pablo joga. O São Paulo contra o Red Bull não tinha contra o Red Bull, contra o Inter e contra o Bahia, ele não tinha Caleri. O Caleri entrou no segundo tempo contra o Bahia e claramente sem nenhuma condição de jogo. Então você imagina que você é técnico. Você se mata para pensar num sistema defensivo e você coloca o que você julga ser o melhor. Você põe o meio-campo ali que você julga ser o melhor. Entre Léo jogar, Benítez jogar, são opções técnicas. Qualquer técnico tem o seu modelo de jogo. Só que aí você vai pro ataque e você depende inteiramente de uma jogada individual do Luciano, que não vem tão bem assim, e do Rigoni, que acaba de voltar de contusão e não voltou tão bem assim. Dependendo totalmente de um camisa 9. Com o Caleri machucado ou fora do ritmo, você tem um problema generalizado, porque você pode pôr o Pablo, pode pôr o Vitor Bueno, pode pôr o Éder. Alguém aí espera que o Rogério coloque esses caras? Alguém gostaria? Não dá pra contar com esses 3 caras. Não tem como. Então o Rogério tem entrado com o Rigoni e Luciano, que é o que tem de melhor. E isso aí não é uma opinião minha, né? Isso é uma opinião, acho que geral, da nação tricolor, que Rigoni e Luciano, com a ausência do Caleri, esses 2 caras têm que ser os atacantes do São Paulo. Só que esses caras não são cabeceadores, cara. Esses caras não são os caras do cabeceio. Então o Reinaldo, o Wellington, poderia ser o Jordi Alba do Barcelona, não tem para quem cruzar. A mesma coisa acontece com o Orejuela e com o Igor Vinícius. Esses daí estão piores ainda, tecnicamente. Portanto, o Rogério buscou uma alternativa para não ter que ficar cruzando bola na área. E o Shailon é o cara de não cruzamento e sim do chute pro gol, fazendo com que Igor Gomes vá até o fundo do campo, Shailon corte pro meio e busque o chute e não o cruzamento, não tendo condição de contar com o Caleri de centroavante. Será que uma coisa dessa é muito absurda? Será que isso é muito absurdo de se pensar? Será que isso aí é loucura? Eu vi um cara colocar na internet aí, na verdade é um bobão que eu não concordo em nada. Ele colocou assim: o Rogério Ceni vê a ficha técnica do Shailon e tá lá meia de ligação, meia atacante. Eu não lembro qual era a ficha técnica. Aí pega esse cara e coloca na ala. Esse cara, o Shailon, e coloca na ala.
Aí fala assim, criticavam o Crespo. O Rogério tá fazendo uma coisa absurda ali e tal. Beleza. O Crespo colocou na ala Rigoni, né? Matando o atacante Rigoni e colocando na ala. Ele colocou na ala Galeano, centroavante, atacante. Ele colocou na ala Rojas. Colocou na ala direita Rodrigo Nestor, canhoto. Então, assim, existe um problema claro nessa ala. E eu acho que tentar algo diferente de vai até o fundo e cruza pra ninguém, vai até o fundo e cruza pra ninguém, eu acho que é uma tentativa boa e queria ouvir a opinião de vocês, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, nos vemos amanhã para falar mais desse São Paulo e Fortaleza. São Paulo tem que ganhar. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!